vamos conhecer ou relembrar um pouquinho sobre Francis Bacon. Vocês se lembram que a gente fez uma brincadeira sobre isso, né? Bom, o que é importante a gente ter sobre esse pensador? Ele é um cara que vai propor uma nova atmosfera para o desenvolvimento científico, tá? A ideia fundamental dele é procurar um equilíbrio entre a teoria e a experiência, ok? Se houver esse equilíbrio, ele diz que nós somos capazes de interpretar a natureza. Porém, antes de termos esse equilíbrio, e na opinião dele, antes da contribuição dele, não há esse equilíbrio, nós apenas antecipamos a natureza. Nós assumimos coisas que consideramos verdade antecipadamente, apressadamente, ok? No caso, se nós focamos muito na teoria, talvez como a escola platônica propõe, nós temos muitos pensamentos, mas nós não temos nada prático, nada que afeta a realidade. E na escola empírica, se nós temos muita experiência acumulada, nós não conseguimos entender as coisas de uma maneira sistematizada, de uma maneira coerente. Por isso, a proposta fundamental de Bacon é achar um equilíbrio entre teoria e experiência para que nós possamos efetivamente interpretar a natureza. Ele vai fazer isso num livro de 1620 chamado Novum Organum. Curiosidade, a grande referência dele para esse livro é o Organum do Aristóteles. Só que ele diz que o Organum do Aristóteles ele é vazio, ele não tem nada que é efetivo, que é propositivo e prático para a realidade. Por isso que ele vai falar de um novum órgão, beleza? Essa propositividade e essa praticidade do método do Bacon vai levá-lo a ser o filósofo responsável por nutrir epistemologicamente as transformações da Revolução Industrial. Ele vai falar, por exemplo, assim, nossa, poderíamos pensar numa liga metálica que não enferrujasse e que, mesmo em contato com a água, talvez ela fosse muito útil para a cozinha. Ele está pensando no inox, tá? Lá, perto de 1620, olha que cara fantástico, né? Bom, isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha aqui no método dele. Olha que coisa que parece tanto, e vocês vão viver isso no ano que vem dentro do ensino superior, produzindo ciência. Espero que vocês lembrem-se desta aula, tá? Primeiro, a gente precisa buscar na realidade o problema, tá? Nas ciências, a gente tem muita coisa para resolver. A gente tem coisas que acontecem, que são problemas que nós precisamos resolver. Olha o que a gente está vivendo, né, no coronavírus. Baita problemão para a gente resolver. Então a gente tem que buscar na realidade esse problema, tá? Depois que eu captei esse problema, eu vou pensar, certo? E propor regularidades e padrões. A gente já vai falar um pouquinho melhor desses padrões. Eu vou propor regularidades. Bom, eu estou vendo isso acontecendo na realidade. Será que isso aqui que eu estou vendo na realidade acontece em outras situações semelhantes ou não? Não sei. Vamos comparar? Vamos ver se tem situações semelhantes onde acontece coisa parecida? E aí você faz esse processo que é fundamentalmente intelectual. Então, empírico, busca na realidade, intelectual, pensar e tentar ver se em outros locais, em outros fenômenos eu tenho regularidades e padrões com aquele primeiro fenômeno pescado da realidade. 3. Testar. Palavra importante, testar, tá? Eu preciso testar se essas regularidades que eventualmente eu encontrei entre o que eu estou estudando e outros fenômenos parecidos, elas se comprovam, elas se efetivam. Ele chama isso de experimentum crucis, certo? Bom, só que não é tão simples assim. Olha aqui que é importante. Esse pensar para ele não era um pensar qualquer. Era muito importante entendermos as condições do pensar. E as condições do pensar estão ligadas à necessidade de que o cientista se livre dos ídolos.
Quais são os ídolos? São 4 tipos de ídolo. Ídolos da tribo. Precisamos nos livrar do que o nosso meio social diz pra gente que é o que devemos pensar. Precisamos nos livrar dos ídolos da caverna, que significa, precisamos nos livrar das nossas amarras interiores, dos nossos valores, das nossas impressões individuais. Ídolos do foro. Precisamos nos livrar dos erros de comunicação que podem afetar esse processo do pensar e de busca de regularidades. Precisamos, por último, nos livrar dos ídolos do teatro. Os ídolos do teatro são aquelas falsas doutrinas, teorias científicas que, na verdade, não são comprovadas. Ele está falando aqui, por exemplo, do próprio Aristóteles. Tudo bem, gente? Desculpa, dei uma piscadinha na luz aqui. Uma vez que eu me livrei desses ídolos, eu tenho uma autonomia no pensar. E eu consigo passar para o teste, certo? E eu consigo passar para a fase 3 com qualidade científica. Beleza? Mas vamos entender um pouquinho esses padrões aqui. O que são essas regularidades e padrões? Ele vai ter uma contribuição importante para a ciência no sentido de propor e de dizer que a ciência ela tem esquemas, certo? Ela tem esquemas e processos. O que é o esquema? O esquema é a estrutura da realidade, é a estrutura. E o que é o processo? O processo é o movimento. Então ele pensa assim, se eu... Opa, gente, a luz está ruim aqui. Se eu estudo uma planta e eu percebo que ela tem células, eu tenho que pensar, será que essas células não se aplicam também aos animais, por exemplo? Interessante, eu posso fazer essa hipótese. E eu estou falando de uma coisa que é um esquema, é uma estrutura que eu detecto aqui e eu vou tentar expandir para ver se isso se aplica em outros casos, ok? Agora o processo seria pensar, por exemplo, numa reação química. Eu observo aqui um processo de composição. Será que esse processo, esse movimento que acontece entre 2 reagentes não vai acontecer com outros de uma maneira análoga? Eu estou falando de algo que se movimenta, não é estrutural. E ele vai identificar isso na natureza como a manifestação desses padrões. Vocês repararam que, para a gente finalizar, o tempo inteiro eu estou falando do detecto algo na natureza e depois eu vejo se acontece em outros lugares? Esse movimento do particular para o geral, certo? Buscando leis naturais, é a base do pensamento indutivo, é a base da indução, que é o raciocínio lógico utilizado por Francis Bacon e indicado por Francis Bacon para desenvolver a ciência moderna. Beleza, gente? Desculpa o rolê da luz aqui, acho que acabou um pouquinho a força, o celular continuou filmando e essa luz aqui que eu estou usando não continuou a funcionar. Mas eu vou deixar os slides para vocês, tá bom? Um abraço!